Boa noite, boa noite. Boa noite, Gabriel, Tayla, Márcia, Evelyn, Larissa. Tudo bem com vocês? Esperar a galera entrar enquanto eu estou abrindo aqui o... Lá, Laísa, Vanessa, Evelyn. Adria. Hoje é a nossa última aula, né, do semestre. Próxima semana já é prova regimental. Eu vou deixar no Moodle... Eu não sei como é que vai ser a pontuação desse semestre, mas um dos trabalhos será fazer uma análise do tipo nos moldes que a gente faz em sala de aula, mas de alguns tipos penais que nós não vimos. Por exemplo, nós não chegamos a ver o 135A, o 136 e o 137. 135A, 136 e 137. E, bom, esses três crimes, esses três tipos que eu mencionei são tipos penais que estão na ementa, tá? 135A, 136 e 137. Então, deixa eu até marcar aqui para que eu não esqueça. O que eu vou colocar como trabalho? Eu ainda tenho que ver qual vai ser o peso desse trabalho, tá? Lá no Moodle. Eu vou pedir para vocês fazerem essa análise do tipo conforme a gente faz, vocês estão acostumados a fazer em sala de aula. Tipo objetivo, aí no tipo objetivo vê lá qual é o núcleo, elemento descritivo, elemento normativo, aí vê tipo subjetivo, né, dolo, se tem modalidade culposa ou não, acho que aqui nenhum dos três vai ter. Aí bem jurídico tutelado, sujeitos, né, sujeito ativo, sujeito passivo, analisar se o crime é comum, se o crime é próprio, consumação, tentativa, analisa se tem qualificadora, se tem causa de aumento de pena, essas peculiaridades do tipo penal, ver se a ação penal é pública, se a ação penal é pública condicionada ou incondicionada. Então, fazer essa análise do tipo penal que você consegue fazer com qualquer manual que se preze, né, manual de direito penal que se preze, você vai conseguir fazer essa análise nesses moldes, tá? Não precisa ser exatamente nessa sequência, essa sequência é a sequência que eu prefiro usar em sala de aula, mas às vezes provavelmente outros doutrinadores, outros autores vão trabalhar em outra ordem, tá? Mas que não fique de fora. Eu vou colocar, né, esse roteirinho lá no Moodle. Mas para que para que vocês, eu já vou colocar hoje, tá? Eu prometo que eu coloco hoje isso. Então, na hora do intervalo eu já coloco no Moodle e já verifico qual que é a pontuação para que essas notas, para que vocês já entreguem isso, né, na semana de prova e a gente consiga dar a devolutiva, porque tem aquela questão, a gente vai ter que devolver as notas muito rápido esse segundo bimestre. E não é rápido, né, gente? Não é rápido, é muito aluno, né? Tem muito aluno, muita prova para corrigir. Né? Uma coisa é corrigir 15, 20 provas no curso lá de arquitetura, outra coisa é corrigir 100 provas no curso de direito, numa matéria de direito penal que é complexa, né? Então, pelo menos aí eu já dou essa devolutiva o mais rápido possível para vocês. Eu terminei de lançar as últimas notas hoje, tá? Tenho acho que uma ou duas provas que não abriu, o documento não abriu, né? Vou pedir encarecidamente para vocês, tá? E vou pedir para que vocês repliquem isso no grupo da sala, tá? Não sei se eu já falei isso semana passada ou não. Nomeiem o arquivo da prova com o seu nome completo.
Não adianta você nomear o seu arquivo com prova direito penal. Vai ter 100 arquivos escritos prova direito penal e eu não vou saber de quem é. É um problema. Então, quando eu estou baixando a prova, eu ainda perco o tempo de ter que renomear o arquivo. Então, você vai nomear o arquivo com o seu nome completo. E RA, se possível. Mas o seu nome completo já é o bastante, porque daí eu não perco tempo de eu ter que abrir arquivo por arquivo e renomear arquivo por arquivo. Tudo bem? Isso já facilita a vida. Essas eram as instruções já, né? Mas, assim, pouquíssimas pessoas seguiram essas instruções. Isso acaba atrasando o processo, né? Muito bem. Boa noite, galera. Tá chegando lá no Zap, já estamos com 23. Bom, vamos começar. A gente vai lembrar que na aula passada, vocês já estão com esse material da aula passada, é o mesmo material, a gente só vai continuar. A gente não vai avançar hoje para furto e roubo, porque eu acho que é contraproducente a gente entrar nesse semestre em crimes patrimoniais se a gente não vai avançar neles, né? A gente vai sair de férias, vamos ficar dezembro inteiro, bom, metade de novembro, dezembro inteiro em férias, janeiro inteiro em férias, uma pequena parte de fevereiro em férias, então serão 3 meses. Para depois a gente voltar, a gente tem que voltar em furto e roubo de novo, porque vocês não vão lembrar, né? A grande maioria não vai lembrar, enfim, vai dar as férias aí, você vai jogar os arquivos de lado e só vai voltar a pensar nisso lá em fevereiro. Então, acho melhor a gente não entrar em furto e roubo hoje, porque vai ser contraproducente aí. O professor, pode ser eu, pode ser outro, do semestre que vem, em Direito Penal 4, avalia aí para começar direto nos crimes patrimoniais, tá? Bom, vamos lá então, vamos finalizar essa brincadeira aqui dos crimes contra a liberdade pessoal, tá? Vamos lá, onde que estava mesmo? Nós vimos o constrangimento ilegal, lembrar, né, dessa questão da violência imprópria, né? No constrangimento ilegal isso fica bem pautado, né? Na violência imprópria tem 3 tipos de violência no constrangimento ilegal: violência física, violência moral, que é a grave ameaça, e a violência imprópria, que é a redução da capacidade de resistência. De que modo? Né? Com o uso de entorpecente, com o uso de um embriagante, né? Enfim, alguma forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima. Cuidado com essa forma de violência, porque isso a gente vai utilizar depois em roubo, isso a gente vai utilizar depois no estupro de vulnerável e aí por diante. Nós vimos a ameaça. E agora a gente vai ver sequestro e cárcere privado. É isso mesmo, Elias? É aqui que a gente parou, né? Elias, Norton. Vocês lembram que eu lembro que vocês estavam na aula passada. É aqui, né? Dá um joinha aí se é. É? Obrigado, Laísa. Beleza. Então vamos lá. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Reclusão de 1 a 3 anos. Vocês podem estar estranhando, nossa, mas que pena pequena, né? De fato, é uma pena pequena, mas a gente vai pensar, a gente já tem que começar falando que esse crime é um crime menos grave, né? É um crime mais leve em relação ao direito à liberdade de locomoção, né? Que fere o direito à liberdade de ir e vir, mas ele é uma parcela de crimes mais graves, tá? Uma parcela de crimes mais graves, como, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, lá do 159, que é um crime patrimonial que a gente vai ver adiante. O 148 é um crime cujo bem jurídico tutelado é tão somente a liberdade de movimento, direito de ir e vir e permanecer, né? Trata-se da liberdade ambulatorial, a liberdade de ir e vir, né? Então, veja, aqui, quando o indivíduo, o sujeito ativo, ele priva a vítima de sua liberdade de locomoção, ele não tem outras questões, outras intenções. O dolo dele não é um dolo que vai além
da vontade de manter o indivíduo privado de sua liberdade. Ele só quer manter privado de sua liberdade. Ele não espera ganhar dinheiro com isso, ele não quer cobrar o valor de um resgate com isso. Não, é tão somente privar alguém de sua liberdade, tá? Sujeito ativo é qualquer pessoa. Quando for funcionário público, isso pode constituir crime de abuso de autoridade, né? O artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade constitui também abuso de autoridade. A linha A, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, tá? Mas se não for funcionário público, qualquer pessoa pode entrar aqui no artigo 148, sequestro e cárcere privado. Bem, sujeito passivo, qualquer pessoa. Na conduta, né, no tipo objetivo aqui, né, o núcleo, tá, é privar, né? Então, o núcleo é a privação. Essa privação, ela pode ser uma privação total ou parcial da liberdade de alguém por meio de sequestro ou cárcere privado. Existe uma diferença entre sequestro e cárcere privado. O cárcere privado, a mera palavra cárcere, ela já indica que há uma privação maior, né, numa intensidade maior da liberdade de locomoção. Porque quem fica encarcerado fica no cárcere. Cárcere remete a grades, 4 paredes, enfim. Então, quando a pessoa fica presa num cubículo, num quarto, num cômodo fechado, isso se chama cárcere privado. Quando a pessoa ela não pode se locomover, mas ela dentro daquele local onde é contida, ela tem um pouco mais de liberdade. Então, por exemplo, ela fica contida numa chácara. Elisa Samúdio, por exemplo, né? Os relatos é que ela ficou um tempo contida numa chácara. Da chácara ela não podia sair. Ela não estava acorrentada, ela não estava presa num cubículo, né? Ela não estava confinada num cômodo. Então, mas ainda assim da chácara ela não podia sair. Isso é sequestro. Tá? Então, o que vai diferenciar uma conduta de outra, né? um elemento descritivo do outro, né? É a intensidade da privação da liberdade. Quando o indivíduo ele fica muito restrito, acorrentado, vai ficar ali dentro de um cômodo pequeno, dentro de uma cela, né? um local bastante... Ele vai ficar bastante confinado, né? E isso é cárcere privado. Quando ele ainda tem uma liberdade, uma certa liberdade de locomoção, isso é sequestro. Que diferença vai fazer isso? A diferença vai fazer na dosimetria da pena. Porque o indivíduo que fica mais encarcerado, fica mais privado de sua liberdade, ele sofre mais. Então, esse sofrimento da vítima vai ser considerado um momento em que o juiz vai dosar a pena. O indivíduo que está privado de ir e vir, mas ainda ali naquele local, ele tem uma certa possibilidade de deambular, né, de ir para lá e para cá, dentro de uma chácara, dentro de uma ilha, dentro de uma fazenda, de um terreno, esse indivíduo sofre, mas sofre menos do que se estivesse em cárcere privado, se estivesse acorrentado, se estivesse ali dentro de um cubículo. Já assistiram o filme chamado O Quarto de Jack? O Quarto de Jack, aquele local onde eles estavam representa um cárcere privado. Porque o lugar era muito pequeno. Quem não assistiu o Quarto de Jack, assista. O Quarto de Jack é essa hipótese aqui de sequestro ou cárcere privado. Tá? Bom, não, apesar que não é não, porque lá tinha... não é aqui mesmo, só que é uma figura qualificada. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu não vou dar spoiler do filme para quem não assistiu. É bom, né, Audrey? Quem não assistiu, assista. O Quarto de Jack. Bom, elementos essenciais, né, para a caracterização do sequestro ou cárcere privado. Tem que haver detenção ou retenção contínua de alguém em determinado lugar. Então, deter é quando a pessoa é arrebatada e colocada em algum lugar, presa. Né? Reter é quando a pessoa entra espontaneamente nesse lugar, né? O indivíduo entra espontaneamente, mas aí não deixam com que ele saia. Isso é a retenção. E nas duas hipóteses eu tenho o tipo penal.
tá? Tanto na detenção como na retenção. Quando o indivíduo é detido, ele é arrebatado, ele é pego, ele estava em liberdade, ele é pego, levado para um lugar e dali ele não sai mais. Retenção é quando ele entra naquela localidade e daí não sai mais, tá? Então, comete sequestro, por exemplo, o familiar que interna indevidamente a vítima em estabelecimento psiquiátrico, tendo consciência de sua sanidade mental. O indivíduo sabe, o sujeito ativo sabe que a vítima não é doente mental, mas ainda assim é interna. Tá? Dissentimento, outro elemento essencial, dissentimento implícito ou explícito do sujeito passivo. A vítima não pode concordar com a atitude do agente. Tá? Se a vítima concorda, né, se a vítima quer lá ficar amarrada numa cama, quer lá ficar amarrada numa grade, né? Vamos lembrar do outro filme lá agora, o 50 Tons de Cinza. A pessoa quer ficar presa, o problema é dela, não tem problema. Né? Aí não há crime. Só há crime quando existe o dissentimento. Bom, a pessoa gosta de ficar algemada, acorrentada, por exemplo. Tá? Tem gosto para tudo. Ilegitimidade da detenção ou retenção. O agente pode agir em exercício regular do direito, como, por exemplo, o pai que deixa o filho de castigo. Né? O pai pode deixar o filho de castigo? Pode, o filho menor, né? É o direito de educar, né? A criança, não tem problema, desde que haja moderação, obviamente. Né? Vai deixar o filho de castigo lá por 2 meses, não sai do quarto, não toma sol, enfim, é óbvio que tem crimes de maus tratos aí. Né? O policial que mantém no cárcere o indivíduo cuja prisão foi judicialmente decretada. Pode-se alegar sequestro ou cárcere privado do carcereiro? Claro que não, se a prisão for justa. Agora, se a prisão não for justa, for ilegítima, aí eu não estaria falando de sequestro ou cárcere privado para o caso do carcereiro. Estaria falando em abuso de autoridade. Tá? E o dolo? Só existe esse crime na modalidade dolosa, o tipo subjetivo, inclusive, é o dolo. A vontade consciente de privar a vítima de sua liberdade de locomover-se, tá? Bom, esse negócio aqui de a vontade livre, né? A gente fala muito meio sem pensar, inclusive, mas o livre aqui está errado, porque é óbvio que a vontade aqui ela é livre. Se a vontade não for livre, não é crime, mas não porque não é típico, porque não é culpável. Né? Faltaria culpabilidade. Então, o ideal é não falar em vontade, né? É a vontade e a consciência. O ideal é não falar em vontade livre. Porque se a vontade não for livre, o fato pode ser típico, é ilícito, mas não será culpável, né? Por inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, isso aqui a gente encontra muito em doutrina, mas é equivocado. É equivocado falar em vontade livre, é vontade. O dolo é a vontade e a consciência de privar a vítima de sua liberdade de locomover-se. Se essa vontade não é livre, aí o fato é típico, é ilícito, mas não será culpável. Por quê? Porque falta a exigibilidade de uma conduta diversa. Consumação. Consuma-se com a privação da liberdade da vítima, é um crime de natureza permanente, isso é importante, é um crime de natureza permanente, somente cessando com a liberdade da vítima. Enquanto persistir a restrição da liberdade, permanece o momento consumativo e assim pode o agente ser preso em flagrante delito. Esse é um crime é um crime material e a consumação do 148 é uma consumação permanente, é uma consumação que se protrai no tempo, que continua no tempo. Né? Enquanto a partir do momento em que a vítima foi arrebatada ou a vítima foi retida, a vítima entrou num local e não deixaram ela sair, a partir do momento em que negaram-lhe a saída, está consumado o sequestro e cárcere privado. Tá? Por todo o momento, a partir dessa retenção ou da detenção, né, até o momento em que a vítima retomar a liberdade, a consumação estará ocorrendo de maneira permanente. Permanente. E isso tem várias consequências. Tá? Várias consequências. Por exemplo, enquanto a vítima for mantida em cativeiro, estiver lá no quarto, estiver lá na chácara, há possibilidade de prisão em flagrante. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Oi?
Pensei que alguém ia falar alguma coisa. Não? Então, vamos lá. Enquanto a vítima estiver no cativeiro, esse crime está permanentemente se consumando. Então, a qualquer momento, se a polícia pegar, né, chegar naquele cativeiro, prenderá os sequestradores em flagrante, porque o crime está se consumando. A flagrância do delito, né? O crime no seu estado flagrancial não é fragrante, tá? Fragrante vem de fragrância, de cheiro, tá? Flagrância vem do ato que está acontecendo, né? O crime que está ocorrendo. Então, enquanto estiver a vítima em cativeiro, a polícia, assim que chegar ao cativeiro, pode prender os sequestradores em flagrante delito, tá? Ainda que a vítima tenha sido arrebatada, levada para lá faz um mês. Né? Se ela ainda está no cativeiro, há situação de flagrante. Outra hipótese importante é que esse crime ele é permanente. Então, ele está ocorrendo a todo momento enquanto a vítima não for libertada. E isso vai ter impactos, em relação, inclusive, à lei nova. Tá? Por quê? Porque você imagina o seguinte, o fulano de tal, né, prendeu a filha dele, tá? Não deixou mais a filha sair. Achou que a filha dele ia começar a namorar, prendeu a filha em casa. E essa filha está presa em casa já faz 1 ano. Então, ele prendeu, o indivíduo prendeu essa filha no dia 16 de novembro de 2019. O indivíduo prendeu a filha em casa. Então, esse sequestro, esse cárcere privado, sequestro ou cárcere privado, tem que ver se a filha tem um pouco de liberdade ou não, ele está se consumando permanentemente desde o dia 16 de novembro de 2019, que foi quando o indivíduo resolveu prender a filha em casa e não deixar ela mais sair. Tá? Você imagina que no dia 15 de novembro de 2020, né, ontem, né, entra em vigor uma lei nova que aumenta a pena do crime de sequestro e cárcere privado, que hoje é de 1 a 3 anos. Imagine que essa lei aumenta a pena para 5 anos. Tá? Imagina que a lei aumenta a pena para 5 anos. Lembra que a detenção ou a retenção ocorreu há 1 ano, né? Lá em 16 de novembro de 2019. E agora, quase 1 ano depois, aumenta-se a pena. A pergunta que fica é, essa lei nova é uma lei nova benéfica ou maléfica? É uma lei maléfica. É uma lei prejudicial ao réu, porque ela aumenta a pena. Será que essa lei se aplica a esse caso? Se a gente for pegar aquele princípio tradicional do direito penal, a lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. Só vai retroagir a lei nova que favorece a novatio legis in melius. A novatio legis in pejus, que é a lei nova prejudicial, não retroage. E essa lei aumenta a pena. Então a pergunta que fica é, essa lei nova que entrou em vigor no dia 15 de novembro de 2020, ela se aplica a esse sequestro que começou lá no dia 16 de novembro de 2019? A resposta é sim. Por quê? Porque esse crime é um crime permanente. Lembra? Desde que houve a arrebatação, o arrebatamento da vítima, a vítima foi colocada em cativeiro, enquanto essa vítima não retoma a sua liberdade integral, o crime está permanentemente se consumando. Então é como se foi lá no dia 16 de novembro de 2019, o crime está acontecendo no dia 16, 17, 18, 19, por todos os meses, até o dia que entrou em vigor a nova lei. Então no dia 15 de novembro de 2020, o sequestro ainda estava ocorrendo? Se a resposta for sim, então essa lei se aplica. Essa lei se aplica. O sequestrador não vai responder com base na lei anterior, ele vai responder com base na lei nova, por conta da característica da permanência desse delito. Tudo bem? Depois eu vou colocar para vocês lá no Zap uma súmula sobre esse assunto. Tá? Então, cuidado com essa hipótese aqui, com essa situação de se tratar de um crime permanente, crime de natureza permanente. Bom,
Tentativa é possível? Sim, é possível. É possível tentar arrebatar a vítima, segurar a vítima, mas a vítima consegue fugir, né? Antes de consumar a retenção, a detenção, a vítima consegue fugir, tá? Então é possível. Figuras qualificadas. Daí, a figura qualificada, a reclusão já é de 2 a 5 anos. Então, olha só, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, nesse exemplo que eu dei, vamos pegar, subiu para 7 ou 8 anos, porque como era o pai que prendeu a filha, né? E já tem o prazo, já tem o tempo também, né? Vamos dizer aqui que a pena subiu para 8 anos, tá? Só para ficar mais claro. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Olha as hipóteses. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. O indivíduo sabe que a vítima não está, ou o sujeito ativo sabe que a vítima não está doente e a interna, né? Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Se fugir depois, daí já consumou, né? Porque quando que consuma? Com a detenção ou a retenção por um período juridicamente relevante, né? A vítima não pôde sair, né? Ela já teve uma lesão ao seu bem jurídico. Inclusive, olha só, olha o inciso 3, o que ele mostra, né? Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Então, é sequestro antes de 15 dias. Tem sequestro de um dia? Tem. Tem sequestro de horas. Você imagina, por exemplo, os indivíduos o que acontece muito, quartinho de supermercado, né? Pega um indivíduo furtando, aí leva o cara para o quartinho, mas não é uma mera retenção para chamar a polícia até que a polícia chegue, né? É manter o indivíduo no quartinho para torturar o indivíduo, para bater no cara. Então, fica ali 3, 4 horas dentro do quartinho, para daí chamar a polícia. Sequestro, cárcere privado, tá? Tudo pode reter o indivíduo na saída, lógico, é evidente. Qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que seja em flagrante delito, né? Eu já prendi um cara em flagrante delito. Um dia eu conto para vocês. Mas se essa retenção é uma retenção além do que é apropriado, além do que é o necessário até a polícia chegar, eu tenho uma privação da liberdade. Pode ser que dure horas. Já é um tempo juridicamente relevante, tá? Então, pegou o cara no mercado, levou para o quartinho, já ligou para a polícia, enquanto está aguardando a polícia chegar, ok. Agora, se deixa o cara lá 3, 4 horas para daí chamar a polícia, sequestro e cárcere privado. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos e se o crime é praticado com fins libidinosos, tá? Então, o indivíduo sequestra a vítima para fins libidinosos. Tá? É óbvio que esses fins libidinosos não consentidos, né, a prática de atos libidinosos não consentidos vão configurar estupro. Então vai ter o sequestro e cárcere privado com fins libidinosos, mais o crime de estupro, que é o caso lá do quarto de Jack. Tá? Então veja as circunstâncias qualificadoras. Tá? Olha só, vítima maior de 18 anos ou menor de 18 anos. A idade da vítima deve ser alcançada pelo dolo do agente para evitar responsabilização penal objetiva. Evitar responsabilização penal objetiva. É necessário que o indivíduo saiba que a vítima tem mais de 60, que a vítima tenha menos de 18 anos, tá? Senão ele não vai responder pela modalidade qualificada. Uma coisa interessante é o seguinte. Você está vendo aqui a idade da vítima aqui no inciso 1 e no inciso 4. Tá? No inciso 1 tem mais de 60, no inciso 4 tem menos de 18. Imagina que o indivíduo, a filha do cara lá era... Não vamos pegar a filha porque daí já teria a qualificadora de descendente. O indivíduo coloca em cárcere privado um adolescente de 17 anos. Tá? E liberta ele depois dele completar 18 anos. Tá? Vai ter a qualificadora? Vai, porque num período desse sequestro ou cárcere privado, a vítima tinha menos de 17 anos. Imagina que ele sequestra a vítima com 17 anos, 11 meses e 21 dias. Quer dizer, faltam 9 dias para ele completar 18. E a vítima é libertada com 18 anos e 1 dia. Então, ela ficou 12 dias
em sequestro ou cárcere privado. Não vai pegar a qualificadora aqui do inciso 3. Tem que ver, mas o crime é praticado contra menor de 18 anos? Sim, em um momento desse sequestro, a vítima tinha menos de 18 anos. O outro lado da moeda. Imagina que o indivíduo sequestra um homem de 59 anos, 11 meses e 25 dias. Então, faltam 5 dias para ele completar 60. Sequestra um indivíduo com 59 anos, 11 meses e 25 dias. E o sequestro dura 7 dias, ou seja, a vítima é libertada quando tem 60 anos e 2 dias. Vai ter a figura qualificada? Vai. Por quê? Porque o sequestro é um crime permanente. Durante um período, essa vítima tinha mais de 60 anos. Então, o crime é qualificado. Tá? Ah, mas não chegou em 15 dias, não importa. Deu 7 dias de sequestro, mas em 2 dias do sequestro, a vítima tinha mais de 60 anos. Então, vai entrar a figura qualificada, porque por conta justamente dessa circunstância do sequestro ser um crime permanente. Tá? A sua consumação, ela se prolonga no tempo, se prolonga a ponto de atingir uma idade que é considerada pela lei como uma circunstância qualificadora. Tudo bem? Não, a privação de 15 dias a gente tem que contar na forma do artigo 10 do Código Penal, ou seja, você inclui na contagem o primeiro dia. A contagem do prazo penal, você leva em consideração o primeiro dia. Em relação às idades, Áudria, veja só, é qualificado quando a vítima é menor de 18 e quando a vítima é maior de 60. Tá? Digamos que a vítima é sequestrada com 17 e completa 18 no cativeiro. Vai ter a qualificadora ou não vai ter a qualificadora? Vai, porque o crime é permanente. No momento do delito, ela tinha menos de 18 anos. Então, é qualificado. E se o sequestro ocorre contra uma pessoa que tem 59 anos e ela completa 60 anos no cativeiro, vai ter a qualificadora por conta dos 60 anos? Vai, porque no momento do delito, por ser um crime permanente, entra a figura qualificada. Esse agente, em um momento do delito, tinha mais de 60 anos enquanto estava no cativeiro. Tudo bem? Por conta da característica de ser um crime permanente. A sua consumação se prolonga no tempo. Ficou claro? Se tiver duas qualificadoras, uma serve para mudar o patamar da pena, vai passar para 2 a 5 anos, a outra serve como circunstância judicial desfavorável. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz aumenta um pouco. Tá? Bom, fins libidinosos, né? Foi figura introduzida em 2005, revogou o delito de rapto violento. Né? Na realidade, não houve abolício crimes do rapto violento. É o fenômeno da continuidade normativo típica. O rapto violento, que punia exatamente esse sequestro com fins libidinosos, passou a constar como uma qualificadora do 148, embora o rapto violento tenha sido revogado. Tá? Mas não deixou de ser crime. Né? Só mudou a figura, o tipo penal de lugar. Isso se chama fenômeno da continuidade normativo típica. O tipo penal continuou existindo na norma. Não vou falar que houve abolício crimes, porque o crime continuou existindo, embora ele tenha mudado de lugar dentro do código. Tá? E uma outra qualificadora, aqui, olha, se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Tá? Daí reclusão de 2 a 8 anos. Então, nesses casos, a vítima é privada de sua liberdade de locomoção, né? Dando-se juntamente com isso maus tratos. Tá? Então, a vítima é maltratada física ou psiquicamente. Ou a detenção é num lugar muito ruim, insalubre, perigoso, frio, muito quente, muito sujo, não tem banheiro, a vítima tem que conviver com as suas... tem que fazer necessidades fisiológicas ali no lugar, não tem banheiro, enfim, né? Ou privação de alimentos, tá? Manutenção em local com precárias condições de higiene. Essas circunstâncias configuram uma outra qualificadora ainda mais grave. Aí a pena vai ser de 2 a 8 anos. Tá? Se eu tenho essa qualificadora
E tenho também qualificadores aqui do parágrafo 1º, é óbvio que vai incidir essa qualificadora, então o juiz vai partir pena mínima 2, pena máxima 8, e essas outras circunstâncias qualificadoras aqui, se também existentes, serão consideradas pelo juiz na dosimetria da pena como circunstâncias judiciais, né? O juiz vai aumentar essa pena base, né? Vai partir da pena base em direção ao máximo, né? Distanciando-se do mínimo. E aqui a súmula 711, é aquela súmula que eu falei que eu ia mandar para vocês, mas já está aqui, tá? Olha, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. O 148 é crime permanente. Se a sua vigência, né, a vigência da lei penal mais grave, é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, se uma lei mais grave entra em vigor antes de cessar a permanência do delito, antes da vítima ser libertada, essa lei mais grave se aplica. Por quê? Porque esse crime é um crime permanente. Esse crime foi praticado já na vigência da lei nova. Então, não vai entrar, não vai incidir o princípio da proibição da retroatividade da lei penal mais maléfica. Não. Por quê? Porque não é disso que se trata. Se trata de aplicar uma lei que entrou em vigor a um crime que continua acontecendo. É um crime permanente. Tá? Esses efeitos do crime eles se prolongam permanentemente no tempo. É diferente do crime de homicídio, por exemplo. Tá? O crime de homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Mas é um crime instantâneo. A vítima morreu quando cessou as atividades cerebrais. Então, imagina, a vítima foi assassinada no final de semana passado. Se aumentar a pena do homicídio hoje, não vai retroagir a pena mais grave ao crime praticado semana passada. Por quê? Porque esse crime se consumou lá atrás. É um crime instantâneo. Acabou o crime no momento em que a vítima teve cessada as atividades cerebrais. Agora, no crime de sequestro, cárcere privado, a vítima é arrebatada, começou a qualificadora, começou a consumação. E essa consumação ela se prolonga, né? Ela é permanente, ela se prolonga, ela se protrai no tempo, até o momento em que a vítima tem restabelecida a sua liberdade. Tá? Então, cuidado com a súmula 711, ela é bastante importante, cai bastante em concurso. Fechou? Temos 2 minutos e 26 segundos. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Não? Aldo entendeu? Daniel entendeu? Daniel? Elias entendeu? Bom, então vamos lá. Vou finalizar aqui, a gente fica um pouquinho ali no Zap, daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo aqui no Zoom. Fechou? Vamos lá então.